Olá! Começa agora o TV Câmara Notícia. Fique atento às principais informações do Legislativo Pelotense. Os rodoviários da cidade lotaram o plenário da Casa para uma audiência pública que discutiu a licitação do transporte público de Pelotas. O transporte coletivo municipal parou por algumas horas durante a manhã de hoje, para que representantes da categoria pudessem participar da discussão proposta pelo Legislativo, que debateu alguns itens considerados irregulares no edital de licitação. Neste momento, o plenário está vazio, mas pela manhã o quadro não foi este. Cerca de 300 trabalhadores estiveram na casa com faixas e cornetas demonstrando indignação, principalmente no que se refere à falta de garantia de emprego dos trabalhadores atuais do setor. Eu já sou um funcionário com 30 anos de empresa, né? Então é lógico que uma empresa de fora não vai ficar com um funcionário de 30 anos para pagar uma indenização, imagina, de 30 anos. Provavelmente 90% vai nos colocar na rua. Hoje, transporte coletivo, tudo gira mais ou menos em 80%, tudo é funcionário antigo, não tem mais funcionários novos, é poucos funcionários novos que tem na empresa. Então, esse é o protesto que a gente está para manter o emprego. O principal objetivo foi debater 2 pontos do edital, que se referem a leis já estabelecidas no município e que não seriam respeitadas com a aprovação do edital. Essa proposta de licitação que se apresenta através do edital, ela traz um prejuízo enorme para a classe trabalhadora e para a cidade de Pelotas. Dentro do edital de contratação, não contempla aquilo que está contemplado na lei municipal. A estabilidade dos trabalhadores e a manutenção dos cobradores, que hoje não existe a manutenção do cobrador dentro do edital e nem a estabilidade. Foi marcada para hoje à noite, às 8 horas, no plenário da Casa, uma sessão para votação do parecer jurídico em relação ao processo licitatório do transporte coletivo. Esse fato importante que tem aí, que é a licitação do transporte coletivo, e nós rapidamente precisamos tirar uma posição do Poder Legislativo, que é então votarmos nessa noite o decreto que a Câmara irá elaborar e encaminhamos ao prefeito para que ele possa rever todos os problemas apontados aqui na licitação do transporte coletivo na nossa cidade. Estudantes de cursos técnicos da cidade também estiveram presentes na manhã de hoje, reivindicando a meia passagem estabelecida por lei federal para os alunos e não cumprida no município. A única forma que nós, em conjunto, construímos, vereador Ricardo Santos, vereador Vicente Amaral, nós tentarmos com uma forma de incluir este pleito desta fatia da população que não está sendo assistida com a meia passagem, na sessão de hoje à noite, incluirmos essa decisão e que esta manifestação de vontade seja incluída no edital de licitação do transporte público de Pelotas. Segundo o presidente do sindicato, Éder Blanc, há possibilidade de paralisação do transporte coletivo durante a realização da sessão ordinária logo mais. Mais tarde do mesmo dia, o projeto foi apreciado pelos parlamentares em 2 sessões extraordinárias. Por 12 votos a favor e 2 contrários, a proposta foi aprovada pelos vereadores. De acordo com o presidente da Casa, o documento foi produzido por conta da preocupação com alguns itens no edital de concorrência, publicado pelo Executivo. Esse decreto alerta o prefeito para suspender o processo de licitação, para que ele corrija os defeitos dessa licitação, que são contrários às leis vigentes, e é o que nós esperamos que o prefeito se alerte para isso. A intenção do Legislativo é suspender o edital, até que as alterações propostas no decreto sejam realizadas. As indicações da Casa são para dar garantias aos trabalhadores e usuários do transporte. Direito à estabilidade dos trabalhadores, a manutenção dos cobradores do transporte coletivo, a licitação, primeiro cidade, depois colônia, a idoneidade das empresas que vão concorrer ao processo licitatório, entre outros. Os funcionários do transporte coletivo lotaram o plenário novamente. O secretário do Sindicato dos Rodoviários, José Inácio de Jesus, parabenizou a iniciativa da Câmara e disse que a aprovação do decreto dá mais tranquilidade para a categoria. Ele não traz somente um alívio somente para os trabalhadores do setor, mas para a população em Pelotas. Porque nós não podemos admitir, numa cidade de tantas dificuldades, numa cidade onde não existe geração de emprego, o prefeito se atreva
né, a publicar um edital onde, nesse edital, não contempla o emprego de mais de 2.000 trabalhadores. Né? Nós vivemos uma cidade onde as dificuldades de emprego são muito grandes. Então, essa casa legislativa no dia de hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que ela teve uma luz muito grande ao buscar esse decreto legislativo, tentando sustar esse edital que está em andamento. Porque o edital que está em andamento, ele não contempla nem mesmo o usuário, não contempla os trabalhadores e não contempla os empresários do setor de transporte coletivo de Pelotas. Outra audiência pública tratou sobre a situação do SANEP e a nova forma de cobrança da água. O vereador Ivan Duarte salientou a necessidade de ampliar a discussão sobre o projeto da tarifa de água por consumo, antes de entrar para a votação, já que, segundo ele, a alteração pode trazer prejuízos para algumas parcelas da população. A nossa principal preocupação, objetivo, né, é conhecer o projeto e seus impactos, especialmente na população de baixa renda, né? O que acontecerá com as pessoas mais pobres, uma vez que elas passarão a pagar por consumo. E a gente sabe que nas regiões da periferia, as regiões mais carentes, as casas são menores, mas mora muita gente, né? Os terrenos são pequenos e mora muita gente. Ao passo que no centro da cidade as casas são grandes e mora pouca gente, então o consumo é menor. Pode inverter isso. Na oportunidade, o presidente do Sindicato dos Servidores do SANEP destacou que, além de estudar o projeto, é preciso que sejam criadas formas de sobrevivência para a autarquia, sem prejudicar a comunidade. Nós temos um déficit, como todo mundo tem visto, né, por inúmeros jornais e publicações, e a gente precisa de investir para que melhore o serviço, para que não aconteça mais tantos vazamentos, que a nossa rede de água é muito antiga, mas isso tem que ser feito de forma consciente, para que não se onere a população, mas que também não se sacrifique a autarquia, porque daqui a pouco acaba essa autarquia estando cada vez pior, mais sem dinheiro, ela fica à mercê de ser comprada e ser privatizada, e aí a população acaba sentindo, porque o aumento nas contas de água vai ser enorme. A preocupação com a possível falência do SANEP também foi apontada pelos parlamentares. É que o SANEP ele tem que fazer o serviço social, nesse sentido, preservar os ganhos da periferia, né, a capacidade contributiva do carente, mas ele não pode falir. Não pode fazer uma gratuidade porque alguém tem que pagar menos, mas não deixar de pagar. E o risco de o SANEP entrar em maior dificuldade que já está, na minha opinião, é privatizar o SANEP, que aí sim, aí é pior para todo mundo, porque essas empresas vêm para lucrar, não é para fazer atendimento como o SANEP faz. O vereador de Uruguaiana, Marcelo Lemos, relatou para os presentes como que ficou o fornecimento e os valores da taxa da água depois de 2009, onde o executivo concedeu a prestação desse serviço a uma empresa privada pelo período de 30 anos. Passou a ser executado pela empresa Odebrecht Ambiental, a um custo altíssimo. Para termos uma noção, o contrato da prestação do serviço por parte da empresa, da concessionária Odebrecht Ambiental, gira em torno de R$1.555.000.000 em 30 anos no município de Uruguaiana, que é um município 3 vezes menor que Pelotas e com uma renda per capita também menor. Então nós estamos enfrentando uma série de dificuldades no que concerne a água e o esgoto, porque o lixo ele tem uma taxa especial em separado e é cobrado pela Prefeitura Municipal. Nós temos o valor da tarifa da água, mais 70% do esgoto. Esgoto esse que deveria ser tratado e, na sua maioria, está sendo jogado em natura no Rio Uruguai, que faz parte da nossa aquífero Guarani, que é a maior riqueza da fronteira oeste. Produtores de Pelotas receberam a certificação de produção orgânica nessa semana. Para diferenciar a agricultura que utiliza agrotóxicos da produção orgânica, a Rede Ecovida disponibilizou uma certificação dada pelo Ministério da Agricultura, que foi concedida a cerca de 60 agricultores da região. Agora nós temos a possibilidade de, dentro desse processo, os agricultores, eles terem essa acreditação, essa credibilidade de uma produção diferenciada, produção de alimentos, que pode ser vendida tanto no mercado interno como externo, então com todo um controle de qualidade.
O vereador Beto Z3 foi apreciar a entrega dos certificados e falou sobre a importância desse reconhecimento. Esse selo vem em boa hora, ficamos muito felizes da Câmara estar participando do nosso mandato, né, dialogando também, sabemos a importância e mais uma vez registrar o trabalho que o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, que é pioneiro na região nessa questão do incentivo à produção orgânica, do incentivo de cada vez menos nós não usarmos mais, né, o veneno, um linguajar bem popular no plantio. O presidente da Casa e outros vereadores reuniram-se com o Poder Executivo para tratar dos problemas dos moradores da região da Vila Osório. O presidente e outros vereadores da Casa Legislativa reuniram-se com o Poder Executivo para tentar solucionar o problema dos ocupantes da Vila Osório. Desesperada e sem ter para onde ir, a moradora Marisa Brito não teria recebido qualquer notificação para desocupar o local. Só sei que a prefeitura veio aqui e disse que nós tínhamos que tirar a casa daqui. Então eles iam passar a maca por cima, como já passaram lá na outra ali. Então, para não quebrar o pouco que nós temos que tirar. Porque não tem nada. Coitado, é cuidador de carro, tá? Não tem nada, fizemos essa casa, gastemos quase 300 pila fazendo essa casinha. O senhor pode ver que é uma tábua bem inferior. Essas tabuinhas podres. Como é que nós vamos deixar passar o maco por cima e quebrar tudo? O que eu gastei, meu dinheirinho. O vereador Anderson Garcia, que esteve reunido com os outros vereadores, representantes do Poder Executivo e moradores do local, tenta esclarecer a situação. Houve uma sensibilidade do secretário Jair Seidel em esperar que a Secretaria de Justiça Social tomasse uma decisão em relação àquelas 4 famílias que estão tendo as suas casas derrubadas. Acontece que é uma invasão ilegal numa área de preservação ambiental e a Prefeitura não pode aceitar isso aí. O presidente da Casa, Ademar Ornel, expõe as medidas que vão ser tomadas para a realocação dos moradores do loteamento Osório. Bem, eu acho que a gente conseguiu buscar um entendimento, decidir que essas pessoas fossem cadastradas pelo setor competente de habitação da Prefeitura e tivessem uma prioridade em relação aos programas habitacionais, e não só isso, mas também que se buscasse uma alternativa para que elas pudessem construir as suas casinhas num lugar destinado e propício à sua moradia. E a saúde do servidor municipal também foi discutida em audiência pública. Um problema que se arrasta desde setembro do ano passado motivou a audiência pública que reuniu o funcionalismo municipal no plenário da Casa. Intitulado como Descaso da Saúde do Servidor Municipal, o encontro debateu principalmente o trabalho realizado no setor de biometria médica. São um grande número, que é a maioria, de atestados médicos, mesmo que emitidos por especialistas, eles estão sendo contestados pela médica do trabalho. Ou seja, médicos, traumatologistas, endocrinologistas, que são especialistas de área, atendem aquele servidor, atestam, informam do tratamento que tem que ser feito, emitem um receituário e dizem quantos dias aquele servidor tem que ficar em repouso. Ao chegar na antiga biometria, tudo isso é modificado. Ou não se aceita o atestado, ou se reduz os dias, muda-se a medicação, é alterada na hora pela médica e ainda por cima o servidor acaba voltando doente para trabalhar. Além disso, a forma de contratação e atual lotação da chefe do setor, Rossana Guidotti Gomes, é questionada. De acordo com a presidente do SINP, Tatiane Rodrigues, a médica está em desvio de função. Que seja clara a forma que a médica que responde por esse serviço foi contratada, porque nos documentos que constam, inclusive na página da transparência, que nesse caso não tem nada de transparente, ela consta como médica plantonista, então ela não deveria estar respondendo pela prática da medicina do trabalho. O tema já foi pauta de 3 encontros nos últimos 4 meses e, segundo os parlamentares, até o momento, a administração municipal não respondeu formalmente aos questionamentos. Presente na audiência e representando o Executivo, o secretário de Gestão Administrativa e Financeira, José Cruz, se posicionou sobre as denúncias dos servidores. A partir do momento em que existem denúncias, a partir do momento que se levanta qualquer tipo de questionamento na área pública, a primeira medida a ser tomada é averiguar exatamente a procedência dessas informações, dessas denúncias, e, evidentemente, a partir da constatação ou não, é que se toma providências, não se antecipa providências, a gente constata. Em
relação à postura adotada pela chefe da biometria, o secretário declara que a formação profissional dá a ela essa competência. Um médico do trabalho, ele é especialista nessa área e, portanto, ele tem a condição de avaliar a patologia do indivíduo com a condição de trabalho. Então, na realidade, se algum médico conceder um atestado, por exemplo, de 5 dias, esse médico tem que avaliar se é 5 dias, se é 3 ou se é 30, correto? Porque ele vai avaliar a situação do servidor perante o trabalho. O exemplo dado é uma conjuntivite, tá? Em que os médicos podem dar 15 dias e o médico do trabalho identifica. O problema da conjuntivite é o contágio, correto? Então, 3 dias é o contágio. Então, ela vai poder definir que esse atestado seria de 3 dias e não de 15. Assim como outro atestado, ela pode ampliar da forma que achar conveniente em função da patologia identificada. Já sobre o desvio de função de Rossana, o secretário justifica que a falta de médicos para desempenhar a função fez com que a administração municipal tomasse atitudes emergenciais. Os médicos que atuavam anteriormente, que atuam na medicina do trabalho, eles eram médicos cedidos da Secretaria de Educação, médicos com contrato de plantonistas, correto? Bom, tão logo nós identificamos isso, encaminhamos à Câmara o pedido da contratação de médicos, e reavaliação da remuneração desses médicos, porque no concurso público que abrimos, não houve um médico que passou e ele não aceitou assumir em função do salário. Então, a nossa preocupação foi imediata de encaminhar para a Câmara um projeto de lei solicitando a regularização dessa situação para que possamos fazer uma seleção pública e fazermos, evidentemente, um novo concurso público. Só que até o momento nós não recebemos resposta da Câmara. Porém, a declaração do secretário desagradou o presidente da casa. A fala dele é tão irresponsável quanto o projeto, que visa contratar um médico para revisar o trabalho dos outros, para ver se o trabalho dos outros está certo ou está errado, quando a preocupação nossa da cidade é ter médicos nos postos de saúde. Esse projeto não está na Câmara, esse projeto só existe na cabeça dele. Ao final da audiência, que durou cerca de 4 horas, alguns encaminhamentos ficaram definidos. A gente conseguiu garantir junto ao secretário Cruz, depois de muita luta, muitas falas aqui dos servidores, dos vereadores, nós queremos apurar o contrato e a forma de contrato que foi contratada essa médica, que tem uma denúncia que ela foi contratada para fazer plantão na Secretaria de Saúde, está desviada na função de médica do trabalho. Esse é o primeiro item. O segundo item, nós vamos verificar também as formas de atestado, como esses atestados estão sendo feitos na perícia que ela faz, quando vem atestado de um outro médico, uma outra especialidade, qual o critério de perícia que ela está usando para dizer que uma pessoa que fraturou um pé que não pode ficar 20 dias a fazer o trabalho e sim 15, qual é os critérios que ela está adotando para fazer essa contestação de outros profissionais da área. Nos outros encontros anteriores, o secretário Cruz sempre afirmou na sua fala que eles já identificaram problemas com alguns médicos que emitem um grande número de atestados, como um único médico que emitiu mais de 11 mil dias de atestados em um ano. E foi falado, sim, pelo secretário, no encontro aqui na Câmara em dezembro, que eles iriam encaminhar para o Ministério Público. Porque se existem médicos que porventura estejam falsificando, adulterando, enfim, têm que ser responsabilizados. Se tem servidores também que não estão doentes e podem partir-se do pressuposto que estejam doentes, de fato não estão, nós concordamos que tem que ser apurados. O problema é que não está sendo apurado absolutamente nada do que é questionado por nós, pelo sindicato, pela Câmara, e as práticas continuam. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Fique atento à nossa programação. Até logo!